Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Mais Saúde desta terça-feira, que hoje traz muitas informações para você aí de casa. Nós iremos falar sobre o Dia do Farmacêutico, que é no próximo dia 20, e vamos dar todas as dicas para vocês fazerem um tratamento correto. Como que você deve tomar esse medicamento, quais são as dúvidas que você tem. Todas essas dúvidas vão ser sanadas hoje no programa Mais Saúde e estará aqui conosco o farmacêutico Fábio Luiz Fernandes. Nós também vamos falar a respeito de ginecologia. Estará aqui conosco o Dr. Veneraldo Queiroz Júnior, que vai tirar todas aquelas dúvidas que você tem. E se você tem essas dúvidas, você já pode mandar aqui para nós no programa através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Todas as pessoas que participarem conosco hoje do programa vão ganhar um brinde da Lacqua di Fiori e ao final do programa nós vamos fazer esse sorteio e descobriremos quem é o ganhador. Lembrando que a Lacqua di Fiori está com desconto em uma promoção irresistível de 20% em toda a loja. Fica na General Osório e vocês podem conferir também. Para começar, nós vamos falar com o Fábio. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite, Ayanda. Tudo bem? Joia. Fábio, tem muita coisa a se comemorar no próximo dia 20 com o Dia do Farmacêutico? Com certeza, né? É uma comemoração à nossa profissão, né? Sempre preocupando com a saúde da população. E quando a pessoa chega no balcão, chega na farmácia, na loja, ela tem aquela dúvida de qual medicamento deve tomar, de que forma deve tomar, é importante que esteja esse profissional na farmácia para tirar todas essas dúvidas? É muito importante, né? Nós da Farmácia Nacional sempre tem um farmacêutico presente justamente para isso, sanar as dúvidas da população em questão de como tomar, como deve tomar, como armazenar. Estamos prontos para melhor tirar essas dúvidas. Quais são as principais dúvidas que chegam para vocês no momento quando a pessoa precisa daquele medicamento, principalmente quando é uma emergência, né? Ela está ali ansiosa? Quais são essas principais dúvidas? Algumas dúvidas em relação de como tomar, né? E às vezes alguma reação que o medicamento pode ocasionar, mas no mais as dúvidas são mais essas. Como tomar, como reagir, né? Como guardar, né? Mas é só essas mesmas. Não tem muitas em questão a isso não. Muito se questiona a respeito da importância desse profissional do farmacêutico na loja, na farmácia. Por que é tão necessária a presença dele ali? Uma vez que o uso incorreto de um medicamento pode gerar problemas sérios para a saúde. Isso, né? Isso. Nunca se automedique, né? Sempre converse com seu médico, converse com o farmacêutico. Nunca tome as decisões, eu vou tomar que eu vou melhorar. Não faça isso, né? Que medicamentos indesejáveis podem causar risco à saúde. Então, sempre procure orientação profissional antes. Por exemplo, eu comecei a tomar um medicamento, principalmente em relação ao antibiótico, foi-me determinado que eu deveria tomar aquele determinado medicamento por 8 dias seguidos, de tantas em tantas horas. E no meio do caminho eu resolvi interromper o tratamento. O que isso pode causar de malefício para aquela pessoa que está fazendo o tratamento? O antibiótico hoje é muito importante. Então, 8 dias é imprescindível, de 8 em 8 horas, 8 dias. Se parar antes, o organismo ele pode criar uma resistência a esse antibiótico, né? Você pode voltar até a doença novamente e com um grau mais forte. Então, nunca deixe de tomar o medicamento antes do modo prescrito. Sempre tome de acordo com o que está lá, para que não ocorra problemas maiores. E aí, quem vai me passar isso é o médico, mas eu posso tirar essas dúvidas lá. Por exemplo, o médico me passou um determinado medicamento e eu quero saber se tem uma opção de genérico. Essa é uma opção? O genérico é uma opção? Sim, o genérico é uma opção. Alguns médicos já prescrevem, né? E alguns outros pacientes preferem pelo fato do preço. Mas sempre saiam de seu consultório, sempre conversando com o médico antes, o que ele acha, o que pode ou não ser em troca. Mas sempre lembrando que nunca trocamos a receita prescrita. É o que tiver prescrito na receita, é o que vai sair da nossa farmácia. E ao tomar o medicamento, como que eu devo tomar ele? De que forma?
É bom sempre estar tomando com água, né? E de acordo com os horários prescritos, né? Alguns médicos, alguns medicamentos pedem para tomar com leite. Então, se pedir para tomar com leite, tomem com leite. Se não, somente água mesmo. Evita, tem gente que bebe com refrigerante. Não, esses produtos não. A água, mais importante. Mas quem tem aquela criança em casa, eu não gosto do gosto desse remédio, ou quero tomar com alguma coisa ali que vai amenizar aquele sabor, como que a gente faz? Geralmente para criança, colocam no suquinho, né, alguma coisinha nesse sentido para agradar a criança. Mas hoje, ultimamente, todos os medicamentos já estão vindo com sabores. Mesmo para criança, aqueles gotinhos que antigamente era ruim, né? Hoje não, hoje já vem com sabor, já vem mais mistura na água mesmo, já vira um suquinho mesmo. A criança vai estar até gostando. Fica mais apetitoso? Fica um pouco mais apetitoso. E em relação a esse medicamento, então é importante saber qual tipo de medicamento que eu posso tomar. Em relação também à alimentação, às vezes é um medicamento que você tem que ter comido antes, um tempo antes ali, como que funciona? Existem medicamentos sim, principalmente os anti-inflamatórios, né? A necessidade de estar tomando com o estômago mais cheio para não agravar nenhum problema estomacal. Né? Alguns outros já podem ser com o estômago mais vazio para ter uma melhor absorção no organismo. Tudo isso, quando o paciente chega lá, depara com essa situação, tudo isso vocês informam ele? Sim, foi lá, conversou com a gente, procura um de nossos farmacêuticos, a gente vai estar lá para sanar todas essas dúvidas. E em relação ao procedimento que você tem com aquele medicamento, é importante que você esteja com as mãos limpas, é importante que ele esteja bem armazenado, como que você deve fazer? Sempre armazene seu medicamento na embalagem original, né? Nunca mude ele de frasco, sempre com as mãos bem limpas e em local seguro, longe do alcance de crianças. Local arejado, não com calor, nem com umidade, um local seguro mesmo. E por que deve ser feito dessa forma? Qual que é o risco que a pessoa tem caso esse procedimento não seja seguido da forma correta? Uma segurança, né? Principalmente em local seguro, para que crianças não pegam e não tomem sem os adultos verem, né? E o restante com a higienização, né? A mão bem limpa, a embalagem original é o que conserva o produto. Tomei meu medicamento, melhorei, consegui aquele resultado que eu precisava. O que eu devo fazer com ele? O correto é que eu descarte, que eu faça uma doação? Como que eu devo proceder? Alguns medicamentos podem ser efetuadas doações, né? Algumas outras pessoas necessitam do tal medicamento que você pode estar utilizando. No restante, o melhor é o descarte, né? Que tem se eu não me engano, a GRS está própria lá para fazer o descarte dos medicamentos que sobram. Ou senão pode ir até a nossa farmácia que a gente indica o local correto. É importante ter disciplina com o horário do seu medicamento? Foi determinado que eu tenho que tomar de 6 em 6 horas, é importante que eu siga esse horário? Com certeza, para melhor desenvolvimento do medicamento no organismo. E de que forma que eu posso me policiar? Quais são as dicas que vocês dão para esses pacientes para que eles se policiem e tomem sem errar aquele horário, sem gerar alguma confusão? Porque tem pacientes que tomam mais de um medicamento, né? Isso é verdade. Olha, a gente sempre costuma hoje com a modernidade, né? O pessoal já anda com o celular e já deixa gravado, de 6 em 6 horas, coloca lá o alarme para tocar e aí já lembra, é hora de tomar o medicamento. Ou alguns já saem até com o medicamento na própria bolsa, né? Já se policiam por conta própria mesmo. Mas nunca deixa de lembrar, né, gente? Para estar tomando da forma correta. Tem até algumas caixinhas, né? Que já separam o comprimido do dia. Isso, é verdade. Tem o porta-comprimidos agora, que a pessoa já pode adquirir, né? E deixa na própria bolsa, pode sair carregando e toma no lugar que tiver, já toma no horário correto e os medicamentos corretos. Em relação a um medicamento interferir no outro, existe isso mesmo? Pode acontecer sim. Aí a forma básica é de estar conversando com a gente, né, se um medicamento pode interagir com o outro ou não, ou conversando com o médico, se pode ou não estar utilizando certo tipo de medicamento com outra medicação. Hoje o avanço dos medicamentos para tratamento de saúde, diversos tipos de doença, ele está muito avançado, está muito bem visto, né?
Com certeza. Hoje o avanço na medicina tá bem evoluído, né? Então, são vários medicamentos. Hoje, conseguiram até fazer uma vacina, né, contra a dengue agora, né, que pessoas de 9 a 45 anos podem estar tomando. Então, o avanço hoje é muito importante para diagnosticar problemas que ainda não conseguem ainda. Aqueles sintomas que você tem ao passar para o médico ou passar para o farmacêutico, é importante que eles sejam muito bem definidos, porque tem algumas doenças, como por exemplo a dengue, que você citou agora, que tem alguns medicamentos que não podem ser prescritos, né? Correto, correto. Então, nunca deixe de falar a verdade, né? Chega para o seu médico, fala coisa certinha que você está sentindo, converse conosco, né? Para que a gente possa ajudar na forma correta de você estar utilizando o seu medicamento para que possa ter uma melhora rápida e eficaz. E aí, se eu estou sentindo um determinado sintoma, o que eu devo falar? Qual que é a pergunta que o farmacêutico faz para o paciente? Como que ele deve responder? Lembrando que nunca se automedique, né? Converse com um dos nossos farmacêuticos. Se não tiver, vai a um posto de saúde, converse com o seu médico, né? Porque hoje a dengue com a gripe, os sintomas são bem semelhantes, né? Então, nunca tome algum medicamento sem antes saber realmente o que é. Porque, um exemplo, no caso da dengue, nunca tome um medicamento à base de ácido acetil salicílico ou seus derivados, que podem provocar coagulação no sangue, né? Pode provocar uma hemorragia. Então, nunca tome um medicamento sem antes saber o que você tem. Tem muita gente que pega a caixinha de remédio, descarta a bula, não tem interesse por ler o que está escrito ali. É importante que as pessoas, além de procurar e tirar suas dúvidas com o farmacêutico, fiquem atentos ao que está ali na bula? Com certeza, até para um conhecimento em que você está tomando, né? Nunca é pouco o conhecimento que você vai ter em relação ao medicamento que você toma. E mesmo com aquelas letrinhas miudinhas ali, difíceis de serem lidas? Hoje, na lei também é obrigatório ter uma letra um pouquinho maior. Então, eles aumentaram um pouquinho, dá para ler lá o que você está tomando. Em relação ao medicamento vencido, momento algum você pode tomar? Jamais. Jamais. Venceu, descarte. E aí, tem pessoas que jogam a caixinha fora, como que faz? Caso jogue a caixinha fora, leve o medicamento, né, até uma de nossas farmácias, que a gente vai indicar o local correto para você estar descartando o medicamento. Nunca jogue em lixeiras, né? Nunca descarte de forma irregular. Sim, mas em relação à questão da data de validade, você jogou a caixinha fora, onde estava constando ali aquela data. Não se lembra a data, não se lembra quando comprou. O ideal, então, é que mesmo que você ache que aquele medicamento está dentro do prazo de validade, que ele seja descartado. De preferência. Hoje, até nas próprias cartelas que vem dentro da caixinha, já vem a data de validade. Mas caso não tenha, não tome. Tá certo. Em caso de dúvida, descarte. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós iremos voltar com muito mais informações a respeito desse assunto. E se você tem dúvidas, quer mandar aquela pergunta que nós não fizemos aqui ainda, pode participar conosco através do telefone 38214488 ou pelo WhatsApp. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje trazendo muitas informações para vocês em relação a temas importantes e que devem ter todo e merecem todo o cuidado. Nós iremos continuar agora nesse bloco falando sobre o uso correto de medicamentos, porque dia 20, o próximo dia 20 agora é dia do farmacêutico, então nada mais justo do que a gente trazer o Fábio aqui para tirar todas as dúvidas do pessoal de casa, né, Fábio? Isso, com certeza. Como a gente estava falando em relação ao uso correto do medicamento, as dúvidas que o pessoal tem, em relação aos nomes dos medicamentos. Nome de medicamento geralmente é difícil. Como que as pessoas sabem se realmente aquilo que ela está entendendo ali da letra do médico está certo? Vocês conseguem decifrar todos esses nomes? Algumas pessoas realmente ainda não conseguem lembrar, né, o que tomam ou a receita está um pouco difícil, né? Mas lá a gente tem o maior sigilo para tentar descobrir, decifrar. Se tiver dúvida, a gente vai ligar para o médico,
né, para não que seja dispensado o medicamento errado, de forma alguma, mas para tirar a dúvida e que seja dispensado o medicamento correto da receita. Aqueles remédios que têm o princípio ativo ali semelhante, tipo Tilenol, paracetamol, a opção por qualquer um deles é a mesma? Como que é? Sim, o Tilenol é o nome fantasia, o paracetamol é o princípio ativo, né? Vai de acordo com o que o paciente queira estar utilizando. E é mais em relação a preço, como que a pessoa escolhe ali o que ela vai tomar? Geralmente questão preço, né? Em questão de preço mesmo, genérico para o referência hoje. Agora, uma questão que foi levantada aqui hoje durante o programa é a questão daquelas pessoas que gostam muito de tomar remédio. Sente uma dor de cabeça, uma dor no ombro, não, vou ali recorrer ao remédio. Quais são as dicas que vocês dão para essas pessoas, uma vez que o uso abusivo desses medicamentos também pode fazer mal? Verdade. O uso abusivo de qualquer medicação pode acarretar em problemas posteriores ao que você quer tratar. Então, se você sentir uma dorzinha de cabeça, uma coisinha, nunca se automedique. Procure um farmacêutico, vá ao médico, nunca se automedique. E ainda mais se for aquela pessoa que toma bastante medicação. Nunca automedique. Sempre procure um médico ou troque informação com um dos nossos farmacêuticos da Farmácia Nacional. Por que é importante ter essa consciência de você não ir tomando remédio sem uma prescrição, sem mesmo saber se aquele sintoma que você tem é o que você está achando, da doença que você está achando que tem ou não? Justamente. Às vezes você vai tomar uma medicação, sendo que não é a medicação correta para o que você está sentindo. Então, nada melhor procurar um médico, faça um diagnóstico e tome a medicação correta, para que tenha resultado, né? Nunca fica tomando medicação sem saber o porquê. É um trabalho de equipe? Com certeza. Sempre. Precisa de um conjunto ali? Com certeza. Sempre a gente está andando ao lado dos prescritores, são os médicos, né, para que possamos resolver o problema da população em questão a essas doenças. E nas farmácias também oferecem alguns serviços, como aferição de pressão, e é importante você estar sempre atento a esses dados que podem te dar indício ali de um alarme, de alguma coisa que pode estar errada com o seu organismo? Com certeza. Pode ir até onde nossas farmácias, a gente vai estar aferindo a pressão, né? Vai estar fazendo um mapinha para você e qualquer ocorrência fora do normal, vamos indicar para você procurar o seu médico, né? Um cardiologista para estar fazendo o tratamento da pressão arterial com você. Além da aferição de pressão, quais outros serviços também são oferecidos lá? Olha, a gente está fazendo a aferição de temperatura, né? A pressão arterial e a diabetes, que é o teste de glicose. É rápido? Rápido, simples e eficaz. E faz toda a diferença para que sua saúde esteja realmente em dia, né? Com certeza. Você está acompanhando a sua saúde dia a dia. Lembrando que no próximo dia 16 vai ter Blitz da Saúde na loja ali próximo ao Hospital São Lucas. Vai sim. Dia 16 vai estar um pessoal da nossa equipe lá, tá fazendo a Blitz da Saúde. Então, toda a população está convidada a estar participando, né? Vá lá, afere sua pressão, faça seu teste para que você tenha resultados em cima disso. O que a gente pode deixar de recado aqui para o pessoal que está em casa, que está assistindo, que acompanhou, fazendo um resumo de tudo isso que nós falamos aqui, desses cuidados que são muito importantes? Cuidado na automedicação, né? O mais importante, nunca se automedique, né? Procure um médico, troque informações com o farmacêutico, né? Nunca faça você mesmo o diagnóstico e tome qualquer medicamento. Toma muito cuidado com a sua saúde, né? E, claro, aquelas dicas de horário, de como tomar. Mantenha sempre o horário correto, tome sempre a quantidade correta de dias que o médico passar, nunca pare antes, faça o trem certinho para que você tenha um resultado bom. Qualquer efeito colateral, como que eu devo proceder? Principalmente, né, se tiver contato com o médico, ligue para o seu médico, ou pode estar ligando em alguma de nossas farmácias que a gente pode estar orientando a melhor forma de você proceder. Que tem algumas pessoas que são alérgicas a determinados tipos de medicamentos, né? Pode ocorrer sim, né? A alergia a algum tipo de medicamento, né? E se ocorrer, faça a suspensão do medicamento, suspende
liga para o seu médico e ele vai te falar se você troque ou não a medicação. E aí, como que eu devo observar que esse medicamento realmente está me fazendo mal, está me trazendo algum mal-estar? Olha, pode acontecer de provocar manchas, né, pelo corpo, coceiras, né, são os principais sintomas. Você viu que isso aconteceu dentro do seu organismo? Suspenda o uso, principalmente se acontecer manchas, coceiras pelo corpo, suspenda o uso e entre em contato com um profissional da saúde. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje, Fábio. Obrigado, Ayandra. Obrigado a todos. Parabéns pelo seu dia, né? Obrigado. Tá certo. Muito obrigada, Fábio. É isso aí, gente. Fique atento, porque todo cuidado na hora de tomar seu medicamento é pouco. E nós voltamos daqui a pouco com muito mais informações no programa de hoje. Está aqui conosco no próximo bloco o Dr. Veneraldo, que é ginecologista, e vai dar dicas para vocês também. Se você tem alguma dúvida na área, você já pode participar conosco através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Lembrando que as pessoas que participarem conosco hoje estarão concorrendo no final do programa a um brinde especial da Lacqua di Fiore. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Saúde, que hoje está recheado de informações para você. Mas antes de nós irmos para o nosso próximo entrevistado, nós vamos trazer um recado da Flávia Faria, que fala do colchão oriental J2000. Boa noite a você, telespectador do programa Mais Saúde. Eu queria falar hoje para vocês sobre a hérnia de disco. Gente, a hérnia de disco, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Ela pode acontecer no pescoço, pode acontecer na região lombar, onde é mais comum, e ela causa muita dor. E ela é causada justamente pelas más posturas que a gente adquire no dia a dia, carregando um peso de forma inadequada, dormindo num colchão que não é adequado. Então, quando a gente tem uma hérnia de disco, é isso aqui que acontece na nossa coluna. Esse aqui é um disco inflamado que saiu. Então, a hérnia, justamente quando ela sai para fora dos discos intervertebrais, das vértebras, desculpa. Então, quando ela sai já inflamada, ela causa muita dor. O colchão oriental J2000, ele tem uma propriedade de um anti-inflamatório que é natural. Então, ele vai ajudar você a diminuir essa dor. Diminuindo a inflamação, consequentemente, você tem diminuição da dor também. Além disso, ele vai alinhar a sua coluna. Quando você deita nesse colchão, você sente que a sua postura está mais alinhada. Então, ajuda a reduzir as dores, melhorar a sua postura. E aí, com isso, você vai ter uma melhora também da sua hérnia de disco. Não é legal? Gente, ligue para o 0800 943 2000 para você conhecer um pouco mais sobre os benefícios do colchão oriental J2000 e saber qual que é o tipo mais apropriado para você. Eu tenho certeza que um dos tipos de colchão oriental J2000 vai ser o mais adequado para você. E tem promoção, viu? Você adquirindo o colchão oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Muito obrigada, Flávia. E na semana que vem ela volta trazendo muito mais dicas aqui para nós. Bom, e como nós havíamos prometido, aqui agora o Dr. Veneraldo Queiroz Júnior, que é ginecologista e tem muitas outras especialidades, né? Boa noite. Boa noite, Ana. Um prazer. Então, doutor Veneraldo, quando nós pensamos em trazer o senhor aqui hoje, o convite, é para falar sobre um tema que é tabu, né, na sociedade, que é a menstruação. E muitas mulheres ainda têm dúvida se a menstruação é importante, faz bem ou não para o corpo. Aquilo me incomoda, mas eu acho que eu não posso cortar porque pode me trazer algum problema de saúde. O que o senhor tem a dizer para essas mulheres que têm essas dúvidas? Muito bem, Andra. Na realidade, se a gente for pensar lá para trás, a mulher praticamente não menstruava. Porque se você pensar num ciclo natural, como que é? Você começa aos 12, 13 anos a menstruar. Antigamente elas casavam-se muito cedo. E se você pensar em muito mais atrás ainda, né, as mulheres tinham uma vida muito curta. Então, praticamente só tinha filhos. Mas, tá, de um tempo para cá, ela começa a menstruar aos 12, 13 anos, casava-se muito cedo. Logo engravidava, então nas primeiras menstruações, e quando ela tem 9 meses de gravidez, mais a amamentação 2 anos, que antigamente era assim, ou quem amamenta bem amamenta 2 anos, e nesses 2 anos às vezes ela não menstrua. Quando ela vai menstruar, às vezes ela já engravida, antes, porque ela ovula antes, para depois menstruar. Então às vezes ela ovula, engravida e nem sabe que está grávida, e às vezes está grávida já nem chegou a menstruar. Nem chegou a menstruar.
Então, olha para você ver, mulheres que tinham aí 12, 15, 18, 20 filhos, né, ela praticamente não menstruou. Então, o que é normal? Não menstruar. Por que a menstruação? Na realidade, a menstruação é uma decepção que o corpo tem, porque ela se prepara para engravidar, cria todo um ninho bonitinho para receber o neném, não engravida, tem que descamar aquilo. E descama com dor, cólica, sangramento e desconforto. Então, você acha que isso é normal? Teoricamente tem uma coisa errada. Então, não menstruar é que está errado, teoricamente. Né? Mas hoje, você vem pensar numa civilização, eu falar que vai engravidar todas as vezes, é ridículo isso. Né? Mas, em suma, e a mulher passou a menstruar mais, principalmente a partir da década de 60, 40, 50, 60, principalmente, com a revolução sexual, com o aparecimento da pílula anticoncepcional, de que a mulher passou a dominar seu corpo, engravidar quando quisesse. Né? Isso foi uma mudança muito grande em termos de sociedade. E ela passou a menstruar mais. E ela engravida quando ela quiser, ou se ela não quiser, ela não engravida. E hoje, 8 a 10% dos casais optam por não engravidar. Então, vão menstruar dos 12 aos 50. E isso também trouxe alguns benefícios na questão da sexualidade, um monte de coisa que todo mundo sabe. Mas trouxe, por exemplo, você sabe que quem menstrua muito mais vezes, tem mais risco de câncer de mama, por exemplo. E, pelo contrário, quem amamenta e amamentou muito tempo, tem menos risco de câncer de mama. E não falando, então olha para você ver, na realidade, menstruar, na realidade, é um processo ao contrário da natureza. Poderíamos dizer que é um processo inflamatório? Sim, exatamente. Sabe-se hoje claramente que é um processo inflamatório. Tanto é que a liberação de prostaglandina, que são substâncias nítidas de processo inflamatório. Há um processo inflamatório localizado, e sabe-se que, às vezes, até generaliza que você tem dor na mama, você tem dor de cabeça. Então, assim, na realidade, não é uma coisa só localizada. Quem tem TPM importante sabe das dificuldades. A gente pode ter aqui um tempão falando de sintomas da TPM. Né? Então, olha para você ver. Eu não sou radical, eu acho que assim, a ciência tem evoluído muito nesse sentido, desde 1960, com o Eximar Coutinho, na Universidade Federal da Bahia, que começou a pesquisar e lançou, e hoje ainda tem um anticoncepcional que é dele, um trimestral injetável, que passou a observar que não tinha problema não menstruar. E a ciência foi evoluindo nesse sentido, e hoje, quase todos os métodos, aliás, é consenso já de que a maioria os métodos melhores, com menos repercussão para a mulher, são os a longo prazo. Esses entram essa injeção trimestral, e com ela você bloqueia a sua menstruação, ou sangra muito pouco. Todos que eu vou falar aqui é para quase não sangrar. O DIU de progesterona, que é 5 anos praticamente sem menstruar, tem um implante que implanta no braço por 3 anos sem menstruar. Então, olha para você ver, isso é uma indicação, isso pode ser para adolescente, para qualquer pessoa, desde que não tenha uma contraindicação, e geralmente os hormônios, os anticoncepcionais de progesterona, que são esses que eu estou falando, eles, de maneira geral, têm poucas contraindicações. Então, você vê que a ciência está caminhando para que quanto menos a mulher menstruar, melhor. Por quê? Além de todo esse desconforto que a gente falou, de TPM, para quem tem muito fluxo, muita cólica, muita TPM, para quem é muito desconfortável a menstruação, principalmente cólica, sabe-se que aumentou muito depois que a mulher passou a menstruar, depois disso nós falamos que ela não menstruava e passou a menstruar, principalmente a endometriose. Né? Você já ouviu falar, mas a endometriose é uma doença importante, porque além da a mulher menstruar pelo canal vaginal, ela menstrua, isso é uma teoria básica, assim, só para vocês entenderem melhor, ela menstrua também para dentro da cavidade abdominal, e gruda sangue lá no ovário, na trompa, no intestino, na bexiga, por aí afora. E isso vai criando mudinhas, e toda vez que ela menstrua... Uma espécie de esponjinha que fica ali grudado. E aí, toda vez que ela menstrua lá dentro também. E traz dor, desconforto, dor à relação, dificuldade de engravidar, sangramento à relação, quer dizer, só quem tem endometriose sabe o quanto isso é chato e complicado. E que vem de uma modernidade de menstruar todo mês. Mas digamos que eu optei por um método que eu não menstrue mais, tem esses métodos de 3, 5 anos e até trimestral. Eu optei por não menstruar mais, está me trazendo muito desconforto, não está se adaptando com a minha rotina do dia a dia. Mas vou ter filhos. Em algum determinado tempo eu quero ter filhos. Isso traz algum problema? Isso gera algum transtorno? Qualquer método que é produzido pela ciência, ele é pesquisado nesse sentido. Ele faz uma contracepção, evite que você engravide, na maioria, quase todos, com muita segurança, enquanto você está usando. Se você para de usar, teoricamente, todos, DIU, anticoncepcional, injetável, todos, teoricamente, no próximo mês, ou 2, 3 meses, você está com a sua fertilidade
voltou à fertilidade normal. Então, você pode engravidar. Tanto é que, sim, anticoncepcional, se você usa contínuo, para não menstruar, por exemplo, ou para menstruar, tanto faz. Se você esquece um comprimido, às vezes você usa 10, 15, 20 anos. Se você esquece um comprimido, você pode engravidar naquele mês. Então, os métodos são muito rigorosos e bem organizados para enquanto está usando. Se você usa um DIU de 5 anos para não menstruar, se eu tirei ele com 4 anos ou com 5 anos, teoricamente, 1, 2, 3 meses depois, você pode engravidar com qualquer outra pessoa. Então, assim, jamais a ciência faria alguma coisa que causaria infertilidade em você. Nunca. É infertilidade temporária praticada pelo uso do produto. Tirou, acabou, você pode engravidar. Inclusive, tem algumas pacientes que têm dificuldade de engravidar, tem algum problema ali hormonal e faz o uso durante um certo tempo do anticoncepcional. Até para organizar o ciclo, né, para bloquear um ovário que não funciona bem. É até usado como um certo tratamento um tempo, para você se organizar para depois se engravidar. Isso também tem sua indicação. E qual o melhor método? Como que eu vou me adaptar? Como que eu vou saber que aquele método é melhor para mim, para minha rotina? Pois é, eu acho que aí depende de uma boa consulta, né, de uma boa anamnese, de um bom exame físico, para definir o que seria melhor para você. Mas eu acho que contracepção tem que ser com o casal. Contracepção que eu entendo são os dois, porque um não vai engravidar sozinho. Então, é bom que o parceiro esteja junto para discutir. E o ideal é assim, você pega todos os métodos, os hormonais, de barreira, DIUs, etc., todos, discute prós e contras de cada um, e quem vai definir é o casal. Ou melhor, os três, porque às vezes você quer um, eu acho que não é o ideal para você. Então, é uma discussão em casal, em três, para discutir qual o melhor método. Né? E dentro daquele melhor método, 1 ou 2, 3, você pode definir qual que você quer. Não sendo radical, claro, que eu acho que assim, quem menstrua normal, tem um ciclo natural, não incomoda tudo, também eu acho que tudo bem. Mas quem tem muita cólica, muito fluxo, para quem menstrua TPM importante, útero retrovertido, que é um útero mal posicionado, eu acho que essas pessoas têm que ter mais preocupação em menstruar o menos possível. E qualquer método, pode ser até o anticoncepcional clássico, você pode também não menstruar, fica a seu critério. Como nós dissemos aqui no início do programa, em relação a tudo isso que nós falamos aqui, menstruação, método contraceptivo, há um tabu muito grande ainda. Se tiver uma adolescente e ainda não teve relação sexual, mas sente todos esses sintomas que prejudicam e causam desconforto para ela no dia a dia, tem alguns pais que sentem medo de alguma indicação ali para esses adolescentes? Claro, né? Porque ele acha que se ele for usar algum método que seja para bloquear a menstruação, não ter sofrimento, mas eu acho que a menina de 13, 14, 15 anos que tem um fluxo intenso, que tem uma cólica intensa, ela tem que ser melhor avaliada, porque ela pode, eu já vi agora, quase adolescentes, menina de 20 anos de idade com endometriose importante. Se ela tivesse sido, às vezes, acompanhada mais cedo, ela talvez não teria endometriose. Então, e porque se passa um método contraceptivo para uma causa que seria, né, melhorar a qualidade de vida da adolescente, às vezes os pais ficam inseguros em relação que ela está liberando para que ela possa vir ter relação sexual. É uma questão de fórum íntimo dela. Se ela quiser ter relação, o problema é dela. Ali nós estamos tratando e discutindo um outro método. E também, caso ela venha ter, que ela já está preparada e está fazendo uma anticoncepção, claro, né, porque às vezes não tem jeito de você fugir disso. Os pais às vezes têm dificuldade de discutir a sexualidade, e tem medo de usar um anticoncepcional. Então é preferível usar, já que não consegue discutir sexualidade com a filha, então que use o método, pelo menos, não, tá bom, eu não sei o que ela faz, mas se ela faz, ela já tá evitando. Isso você percebe no consultório, muito, no seu dia a dia? Claro, né? Porque em segurança, às vezes, quando fala assim, olha, eu acho que para isso aí, talvez seria importante usar mesmo o anticoncepcional contínuo, e é claro que às vezes as mães ficam um pouco inseguras, mas eu acho que é uma questão de... Aí é até bom que abra um bom horário para se discutir um pouco sexualidade com o adolescente, com a mãe, com a filha, né? Tem algumas pessoas que têm medo em relação ao medicamento, principalmente a injeção do método contraceptivo. Algumas pessoas dizem que esses medicamentos podem ser cancerígenos devido à quantidade de hormônio injetado. Isso é um fato ou não? Não há nada ainda em relação a isso? A ciência não iria fazer um método que claramente, ou por testes que eles fazem, causaria mais câncer do que o habitual. Nunca. Então, senão ele nem sairia no mercado. Claro, né, a filtragem, para se fazer um medicamento, a gente gasta 12, 15, 20 anos, às vezes com pesquisa pesada e muito dinheiro. Então, você acha que jamais o laboratório faria isso? O que se sabe é claro, se você tem um câncer de mama, um câncer relacionado com hormônios, e você continuar usando anticoncepcional, possivelmente você vai estimular o câncer. Mas não foi o anticoncepcional que causou o câncer. Jamais a ciência faria isso também, né? Então, quanto a isso, nunca, de jeito nenhum. Agora, é claro que quem usa anticoncepcional tem que ir ao médico anualmente, fazer um bom controle, porque caso você tenha um início de um câncer, você vai parar com o anticoncepcional. Da mesma forma, para quem parou de menstruar, está entrando ali no início da fase de menopausa,
há necessidade dessa reposição de hormônio também. Também, desde que tenha uma boa avaliação e que pode usar ou não. Também, aí já é uma fase mais crítica, porque já é uma fase que tem mais risticância de alguma coisa. Então tem que ser mais bem avaliado e usar com mais critério esse hormônio. Mas é um hormônio como o anticoncepcional, apesar de com uma potência muito mais baixa do que do anticoncepcional. Entendeu? Mas é uma ideia e pode se usar também. Doutor, por que há tanto transtorno, tanta dificuldade para as mulheres que menstruam? Porque elas se sentem tão desconfortáveis com essa situação? Pois é, porque como eu te falei, como é um processo inflamatório, e em algumas mais, outras menos, às vezes é tão inflamatório que ela fala, gente, é um peso, é um desconforto, é um sofrimento menstruar. Quer dizer, olha para você ver o quanto que está incomodando. Possivelmente essa paciente já tem endometriose importante, quando a menstruação é muito desconfortável, com peso no baixo ventre importante, com muita cólica, que ela fala assim, olha, é um sacrifício menstruar. Possivelmente ela já tem endometriose, porque não só a menstruação do útero, mas deve estar tendo outros focos que estão menstruando também, possivelmente endometriose. Então, quanto mais focos de endométrio, que é a camada que descama, tiver na pelve, ou por outro lado, ou na bexiga, ou até no intestino, claro que mais desconforto ela vai ter. Então, as que tem, por isso que eu falo, até menina de 12, 13, 14 anos que tem um desconforto menstrual importante, com muita cólica, muito fluxo, devem ser melhor avaliadas e tratadas, para que não tenha no futuro uma endometriose mais acentuada, mais grave, e que aí sim o desconforto vai ser muito grande, porque tem endometriose que é difícil de conduzir, de resolver, de tratar. Tá certo. Optei, então, por não parar de menstruar, vou seguir menstruando, mas quero amenizar esses sintomas. O que eu devo fazer para que eles não me incomodem tanto? Tá, eu acho que se ela se incomoda muito, tem hoje pílulas adaptadas assim para você usar contínuo e menstruar menos, reduzir bem seu fluxo. Tem hoje hormônios praticamente com com a mesma característica do hormônio feminino natural, que você usa contínuo e o fluxo reduz muito. Tanto é que, às vezes, 20% a 25% das pacientes que usam esse anticoncepcional contínuo, às vezes não sangra ou sangra pouquinho. E só o fato de usar anticoncepcional geralmente melhora muito a cólica e o fluxo menstrual, independente de que ela menstrue todo mês. Já há uma boa melhora. Só de usar o anticoncepcional já há uma boa melhora. E se ela optar por menstruar todo mês, além de menstruar, além de usar o anticoncepcional, ela pode usar anti-inflamatório, pré-menstrual, antes de começar a menstruar, porque aí vem com menos cólica, menos fluxo. Tem alguns artifícios que podem dar uma qualidade de vida melhor para quem menstrua e que quer menstruar e tem o direito de menstruar, não é problema. E pode ser melhor orientada para que menstrue menos e com uma menstruação mais confortável, menos chata. Isso gera transtorno, inclusive, para o casal, para o convívio familiar, porque a mulher tende a enlouquecer nesses dias, né? Tem TPM, né, que é disforia, existe a disforia menstrual que chama, e que, assim, que realmente a mulher muda muito o comportamento, ao ponto de cometer até delitos. Então, é comum, às vezes, psiquiatras mandam as pacientes para a gente para bloquear a menstruação, porque a TPM dela é tão intensa que aquilo traz transtorno, às vezes, emocionais para ela é importante, ou transtornos até psíquicos. Então, essas pacientes, às vezes, você tem que bloquear a menstruação por uma questão de cunho psicológico, sim. Né? Então, olha para você ver, às vezes, dependendo da TPM, acontece em 2% a 5% das mulheres têm disforia, quer dizer, muda o comportamento quando está menstruando. Então, olha para você ver, é uma paciente candidata também a não menstruar, claro. Inclusive, até com uma brincadeira aqui, alguns tipos de crime que isso é levado em consideração, Sim, né? Não é brincadeira não, isso é forense mesmo. É sério, é importante se a mulher conseguir provar que ela estava no período pré-menstrual e que às vezes o comportamento dela mudou por isso, ela tem, não sei se a pena abrandada, mas alguma coisa traz benefício para ela. Até nisso é a única coisa que a menstruação poderia ajudar em alguma coisa, né? Tá certo, doutor. Nós voltamos daqui a pouco com muito mais informações, porque nossa discussão aqui, nossa conversa está produzindo bastante, Que bom. né? Que bom, vamos lá. Tá certo, nós voltamos daqui a pouco para a última parte do nosso programa Entrevista de hoje e nós vamos continuar com esse bate-papo bem interessante aqui, tirando as dúvidas de você de casa, tanto mulher ou quanto homem, como nós dissemos aqui, não aguenta mais ver aquela mulher na TPM. E você pode continuar participando aqui conosco do programa através dos nossos canais. Inclusive, daqui a pouco vai ter sorteio com um brinde especial da Lacqua di Fiore. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com a última parte do programa Mais Saúde e nós vamos voltar a falar e tirar dúvidas do pessoal de casa, porque tem uma senhora aqui, doutor Veneraldo, que chama Terezinha, ela é do bairro Rosário, e ela está falando que tem 62 anos, há 7 anos está na menopausa e mesmo assim menstruou recentemente. Ela deve se preocupar com isso?
Claro, Terezinha. Sangrar depois de um ano de menopausa chama atenção, tem que ser melhor pesquisado. Pode não ser nada, pode ser uma atrofia de endométrio, que é o mais comum, porque não se depende do seu peso, do seu biotipo, mas tem que pesquisar o endométrio ou o colo do útero, né? Então, fazer prevenção, fazer um ultrassom e esclarecer por que esse sangramento veio. Não é comum, não é normal, isso precisa ser pesquisado. Agora, tem uma outra pergunta aqui. A pessoa diz que tem útero infantil, que ela nunca menstruou, mas que tem vontade de engravidar. Existe algum tratamento para essa pessoa? Olha, eu tinha que saber que idade ela tem. Útero infantil hoje quase não é um termo muito usado mais, mas se ela nem menstrua, possivelmente ela não tem útero, né? Não sei nem a idade, não é difícil falar assim só com uma pergunta dessa, né? Muito pouco, assim, né? Então, eu acho que se ela tem um útero infantil e nem menstrua, esse útero não é efetivo, ele não se prepara para engravidar. Então, ele deve ser tão pequenininho ou não ter. E aí é uma questão possivelmente congênita, que é rara, mas se for assim, infelizmente, o colega já deve ter orientado a ela que aí, possivelmente, ela não tem chance nenhuma de engravidar. Não estou falando que não tem chance, estou falando que eu não sei o caso, tá bom? Mas se é tão infantil de nem menstruar, possivelmente é muito pequenininho mesmo. O recomendável para ela, então, é procurar o médico claro, e fazer acredito que ela está sendo orientada, porque quando o colega fala que ela tem útero infantil e que nem menstrua, ela deve ter procurado um especialista para discutir melhor sobre isso. Tá certo. Agora, voltando à questão da menstruação, nós falamos agora mesmo a respeito do melhor método que aquela pessoa opta ou não por menstruar, sim ou não. E agora nós vamos falar sobre as formas que tem para conter sangramento. Além do medicamento que as pessoas podem tomar para diminuir esse sangramento, mesmo assim, sempre tem aquele corrimento, aquele sujinho que fica na calcinha da mulher. Muitas pessoas optam por o absorvente normal, absorvente externo, mas tem algumas pessoas que optam por absorvente interno. E tem aquelas pessoas também que têm alergia, que pode gerar algum desconforto ali. Tem alguma restrição para o determinado tipo de absorvente que a pessoa vai utilizar? Como é um produto sintético, né? Então, às vezes, ele traz irritação, traz desconforto, abafa um pouco mais, dependendo do tempo de menstruação. Às vezes, por si só, vai criando um processo irritativo, eu acho mais pelo abafamento, pelo calor, pela acidez que, às vezes, a vagina tem e vai irritando ali a entrada do canal. Tá, além disso, tem os absorventes internos, que, às vezes, dá um conforto um pouco melhor. E eu acho, não sei se a gente já pode falar disso, mas você me chamou aqui para a gente discutir um pouco sobre o coletor menstrual. Podemos falar de coletor menstrual? O coletor, eu fico pensando assim, de um tempo de experiência, eu fico pensando assim, já teve até, foi lançado no mercado há uns 15 anos atrás, chamava coletor de urina mesmo, ou um adaptador, que a mulher em pé, ela colocava o adaptador, ela era quase com um papelão mais forte e conseguia fazer xixi em pé. Não sei, parece que isso foi lançado com certa pelos laboratórios, e foi uma coisa interessante, assim, aparentemente. Depois sumiu do mercado, porque é desconfortável, garanto que não fez um bom efeito, não trouxe resultado nenhum, acabou sumindo isso do mercado. De uns 8, 10 anos para cá, estão se falando, principalmente via internet, só porque ele não está no mercado, você não acha isso em farmácia, de um coletor menstrual, que nada mais é do que como se fosse um cubinho, um copinho de silicone, ele é adaptável, ele é moldável e que tem um cabinho para você pegar e esse cabinho ele insufla também, eu acho. Não, ele é fechadinho. O cabinho é mais fino. Fechadinho, tá, durinho. Mas assim, aí você dobra o copinho de silicone, introduz no canal vaginal, que é uma cavidade virtual, ela vai abrindo à medida que você empurra, e aí depois solta e puxa um pouquinho, o adaptador fixa nas paredes da vagina e fica coletando o seu fluxo menstrual. Aí tem pessoas que acham que deve ser trocada a cada 2 horas, 4 horas, 12 horas, depende do fluxo menstrual, claro. Depende da quantidade que a pessoa menstrua. Se for muito pouquinho, às vezes fica o dia inteiro. E se ele ficar um pouco mais tempo, pode ser, como ele é silicone, ele não é alergênico, mas ele pode irritar, às vezes pode ficar segurando o fluxo menstrual muito tempo, que o fluxo menstrual muito tempo é sangue, aumenta o risco de ter mais fermentar, não só fermentar, mas também mais bactérias, mais infecção. Então, uma coisa assim, que a gente não sabe se isso vai pegar ou se não vai pegar.
Não acredito, porque o que eu vi de alguns profissionais falando é que ele não dá para ficar sozinho como coletor, porque a vagina é uma parede, então você não consegue acoplar ele muito certinho. E possivelmente escorre sangue pela parede também, pela lateral, e acaba vazando, e acaba você tendo que usar também um protetor externo. Então, não sei qual muito o benefício. Isso está no mercado, ele pode durar muito tempo, você lava com água normal e troca, você tem que ficar tirando o copinho cheio e esvaziando, lavando. E aí que entra a questão do tabu da menstruação, né? A menstruação é tanto tabu. A mulher, acho que não só brasileira, mas de maneira geral, a sul-americana, elas têm muito asco com menstruação, né? Acha que é forte, que é ruim, tem cheiro forte, que é nojento. E a mulher, às vezes, não se toca, não se conhece. Eu acho que um benefício desse copinho, desse coletor, é que a mulher se conhece melhor, toca mais, conhece mais a sua intimidade. Isso poderia ser interessante. Como tem alguns métodos também de anticoncepcional, que é colocar anel vaginal, e que às vezes algumas não colocam porque não gostam ou não sentem bem ficar se tocando. Então, por questão de tabu, tem uma outra vantagem que eu achei desse copinho também, do coletor, é que assim, se você pensar em termos de ecologia, meio ambiente, não sei o quê, em vez de você ficar usando um protetor vaginal, um protetor externo, que depois gasta 50, 100 anos para ser absorvido pela natureza, destruído pela natureza, o copinho ele é dentro da decomposição muito mais rápido. E outra, você usa um copinho uns 5 anos, 8, 10 anos, um único. Então, o quanto você economizaria em termos de absorvente e o quanto que você deixaria de jogar nos lixões, quantas toneladas de absorvente, né? Então, tem os prós e os contras, eu não sei, nós não temos experiência porque eu acho que nunca vi ninguém que usa, ninguém que comprou e que usa e que tenta usar. Mas é uma ideia. Tudo na vida eu acho que você tem que ser aberto. E se der certo, bem, mas acredito que não é uma coisa assim de resolução fácil. A mulher tem que se adaptar a usar, vai usar algumas vezes para depois achar que está dando certo, porque no início vai dizer, às vezes a posição para colocar não é fácil, ela tem que achar uma posição que se sente melhor para colocar, mas é uma ideia. Mas, de uma forma geral, isso pode te trazer algum transtorno? Além do incômodo, que nós já sabemos que muitas pessoas relataram em seus depoimentos que sentem, mas isso pode trazer algum problema mesmo de saúde? Pois é, eu te falei, às vezes ficar muito tempo, porque às vezes tem um fluxo pequeno, né? E se ficar segurando muito tempo o fluxo menstrual lá dentro, aumenta o risco de infecção vaginal, de anaeróbios, com bactérias que dão um cheiro forte. Porque é conhecido, o paciente esquece protetor interno muitos dias, depois dá um cheiro enorme. E esse próprio copinho, já viu se ela esquecer de tirar também nos últimos dias e depois ficar com o copinho, vai dar mais irritação, infecção vaginal. Mas eu acho que quem usa tem que ter uma consciência do uso daquilo ali. Não traria maiores problemas se ela usar com o critério certinho. Da mesma forma que quem usa o absorvente interno ou o absorvente externo ficou muito tempo com ele ali, ele pode trazer algum problema. Incomodar, né? Sem dúvida. E aí, quais seriam essas doenças que a pessoa poderia contrair? Então, infecção vaginal, principalmente Gardnerella, que é uma bactéria que dá cheiro forte, ou outros anaeróbios também, porque a vagina é colonizada por bactéria. Se você não deixa o fluxo descer naturalmente, vai ficar parando. E parou sangue, bactéria, infecção. O sangue que a gente falou muito questão do tabu, o sangue menstrual que desce ali no canal vaginal, ele não tem nenhuma sujeira, não tem nenhum... Nada, não tem cheiro forte, ele tem o cheiro característico, mas ele não tem cheiro errado nem nada. Se tiver algum cheiro, a menstruação tiver com cheiro forte, porque possivelmente é infecção, porque o fluxo menstrual não tem cheiro forte, tem um cheiro característico só. Ele pode gerar algum problema, algum transtorno a partir do momento que ele está ali há muito tempo e não foi... Se ele parar, exatamente. Por isso que eu acho que o copinho tem que ser lavado mais vezes, né? E tem o transtorno, você tem que lavar mais vezes, você tem que ir a um banheiro. Acaba tendo que, olha para você ver, você tem que ir ao banheiro a cada 2, 3 horas. Trocar um copinho, você vai trocar um protetor também, né? Mas é o que eu estou te falando, é questão de consciência. Eu achei interessante nessa história, é uma questão ecológica mesmo. Às vezes um dia isso vai ser importante, né? Porque se você pensar em termos de lixo no futuro, como é que vai ficar? E em relação à questão do mau cheiro que nós falamos aqui agora, você teve algum transtorno, algum problema, o ideal é que, nesse caso, procure logo seu médico, porque pode ser alguma coisa mais grave. Claro, o cheiro forte sempre denota infecção, não é uma infecção, tá? Tem uma pergunta aqui, ela queria tirar uma dúvida, ela tem um bebê de 7 meses, o leite dela secou com 3 meses e a menstruação dela ainda não veio normal. O nome dela é Laura, ela mora no bairro Brasil. Pois é, se
Se parou de amamentar há 4 meses atrás, teoricamente era para o ciclo já estar regular. Espontaneamente que eu estou falando. Agora, se ela usa algum método, que às vezes algum método que bloqueia a menstruação, pode vir sangramento irregular, eu não sei, porque ela não falou se está usando algum método para evitar. Mas se for naturalmente, 4 meses, geralmente quando você para de amamentar, 1, 2 meses, 60 dias no máximo, você volta a menstruar regularmente. Agora tem que ver como é que é a história dela antes, que às vezes o ciclo menstrual dela também, antes de engravidar, era irregular. Tá, mas assim, se você pensar que 4 meses atrás parou de aumentar, ainda não voltou ao ciclo natural, precisa ser melhor avaliado. Em resumo, doutor Veneraldo, para as pessoas que acompanharam o nosso programa aqui hoje, todos esses temas que nós abordamos aqui, o importante mesmo é que todo aquele seu planejamento seja discutido com um profissional da área. Você sentiu algum sintoma além do que é esperado, além do que nós consideramos normal, é importante que procure um médico, procure um especialista, um profissional, para tirar as dúvidas e para resolver o problema caso ele realmente esteja acontecendo. Tá, eu acho que a gente pode deixar de sumário aqui, é isso mesmo, né? Ó, menstruação que incomoda, que é fluxo grande, com muita cólica, muito desconforto, precisa ser melhor analisado. E, às vezes, esses casos têm indicação importante de bloquear a menstruação. E para quem também não se sente confortável, não gosta de menstruar, hoje também já existem muitos métodos que bloqueiam a sua menstruação de maneira segura, coerente, não é nada intempestivo, nada errado e que pode ser usado direitinho. E, principalmente, prevenindo o que a gente vem falando de endometriose, que é uma doença importante, que está aumentando cada vez mais, e mais precocemente nas meninas. Então, eu acho que menstruar de maneira desconfortável, que traz muito transtorno, tem alguma coisa errada, precisa ser melhor analisado. Quem gostou desse bate-papo aqui quer te procurar para uma consulta, onde que as pessoas podem te encontrar? Eu trabalho na Actual, Clínica Actual, né, Hospital Actual. Na Avenida Paranaíba. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação hoje conosco. Eu que agradeço, Ayandra. Muito obrigado a você pela oportunidade. Esperamos contar com você mais vezes. Maior prazer. Tá certo. É isso aí, galera. Encerramos por hoje mais um programa com muitas informações. Tivemos a importância, participação desses profissionais aqui hoje. No primeiro e segundo bloco, o Fábio Luiz Fernandes, que é farmacêutico, tirou dúvidas do pessoal de casa. E agora o Dr. Veneraldo Queiroz Júnior, que é ginecologista, e também tirou bastante dúvidas do pessoal de casa. Gostaria de agradecer a Floricultura Apolo, que fica aqui na Major Gotti, que enfeitou o nosso espaço aqui hoje. O telefone de lá é 3822-2200. Também ao Salão Thiago Lima, que me produziu hoje. Um beijo para a Simone, para o Thiago. O telefone de lá é 3825-8378. E também a Enigma, que produziu o look de hoje, fica na General Osório. E o telefone de lá é 3823-3955. Lembrando que a ganhadora do nosso sorteio hoje foi a Terezinha, do bairro Rosário. Ela faturou um brinde da Lacqua de Fiore e que está com 20% de desconto em todo o seu estoque. Fica na General Osório, número 80, bem no centro da cidade. E está lá esperando por você, cheinho de novidades e bastante variedade. Por hoje é só, nós voltamos na próxima terça-feira com muito mais novidades e muito mais saúde. Boa noite.